Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Eu sou Marcelo Mercadante, professor adjunto do DOT da Santa Casa de São Paulo e tenho o prazer de participar da ASAME, desde a sua fundação, aí por volta dos anos 80, fazendo parte hoje do grupo de dinossauros desse comitê, que já foi a ASAME Brasil, já foi Comitê dos Fixadores Externos, e hoje é o Comitê de Reconstrução e Alongamento Ósseo. Nós teremos mais um episódio das doses de atualização na ortopedia com a fixação externa após traumas. Dicas, truques, artimanhas, mumunhas na correção da deformidade. E teremos grande prazer de conversar com o Dr. Renato Amorim, que é membro da SBOT de Santa Catarina, um ex-presidente da ASAME, Comitê de Alongamento e Reconstrução Óssea, médico que pratica a especialidade no Hospital Celso Ramos e um aficionado dessa atividade. Por favor, Amorim, sua saudação e nos conte um pouquinho de como é que é a sua atividade aí em Florianópolis. Aqui em Floripa, nós temos muito... A gente trabalha muito com o SUS. Tá? O Hospital Governador Celso Ramos é um hospital exclusivo, hospital do governo do estado, que trabalha exclusivamente com o SUS. Então, o tipo de aparelho que a gente utiliza aqui é o que eu aprendi. Tá? Eu não sou dinossauro, eu sou filho de dinossauro. E o que eu aprendi foi fazer o fixador externo circular, com aquele fixador de aço, que é o que eu tenho à disposição no SUS. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz mais aqui em Floripa é SUS, no Hospital Pouca Governador. sofisticação e muito trabalho. Exatamente. Nós vamos também contar com a participação do Dr. Marco Preto, que é membro da SBOT e atua no Pará, é um ex-presidente também da ASAME e que exerce atividade há bastante tempo da reconstrução óssea. Preto, queria ouvir seus cumprimentos e nos contar um pouquinho também como é que fazer reconstrução óssea em Belém do Pará. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Renato e o Rodrigo e todos os ouvintes. Também é um prazer participar da Rádio SBOT Podcast, tá? Eu atuo tanto na rede privada como no SUS, desenvolvendo principalmente o trabalho de reconstrução e alongamento ósseo nesses hospitais de Belém e nos interiores. Marcelo, como toda capital, a gente vive ainda, nessa época de Covid, uma epidemia de acidentes de trânsito e suas sequelas. E também tem muitos casos de ortopedia, no caso pediatras, alterações congênitas. Então, é sempre bom, acho que estar em Belém do Pará, eu que sou no caso paulista, que é uma região ímpar aqui, de se morar e de se trabalhar, porque a gente atende desde um executivo de alta classe, como também um indígena. E então, assim que a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Tenho certeza que você vai poder nos ajudar bastante com os truques. Antes, a dificuldade da distância que você deve ter para conduzir retorno que esses pacientes, além da longa distância, com mais as intempéries todas por aí, que você vai poder nos ensinar como usar truques e mumunhas. E o terceiro convidado é o nosso querido Rodrigo Pacheco, que é professor de Anatomia Humana na Universidade Federal Fluminense. Ele atua como oficial médico junto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e é médico da CALO, que é o Centro de Alongamento Ósseo. O Dr. Rodrigo também pratica a especialidade intensamente e eu queria ouvir como é que é o ambiente dele de trabalho atuando nesses três locais bem distintos. Boa noite. Boa noite, professor Marcelo. Boa noite, Renato. Boa noite, Prete. Grandes amigos. Tive a honra de ter na minha banca de mestrado o professor Mercadante. Um prazer de novo estar aqui junto com vocês. Meu trabalho, basicamente, ele atua em duas frentes. Na frente da Polícia Militar, onde a gente tem um trabalho sobre um momento de guerra urbana muito grande por aqui. Temos muita experiência com
todos os staffs de lá com trauma de alta energia. No consultório é bem miscigenado com muita pediátrica, sequela de trauma, então tem bastante variedade. Também tem a mesma coisa que passa Renato, Prete. No público a gente tem uma limitação de material, no privado a gente tem um pouquinho mais de liberdade, pode usar cintas internas, fixadores monolaterais. Então é bem diferente assim, essas abordagens, né? Obrigado pelo convite mais uma vez aí. Muito obrigado. Então, nós vamos ter a possibilidade de ver o que nós todos estamos praticando, e não, obrigatoriamente, uma medicina extremamente sofisticada, que é o que não está à disposição da maior parte, embora a gente também possa abordar isso. E eu queria, já que nós vamos falar sobre truques e soluções para sequelas de trauma, eu queria começar sabendo de vocês, na opinião, qual é o fixador externo que eu devo escolher? O que é que eu tenho que ter? Murilo, você gostaria de começar trazendo essa conversa, por favor? Pode ser, vamos falar alguma coisa, sim. Eu acho que primeiro depende do diagnóstico. O que eu tenho? Qual o problema que eu tenho na minha frente? A partir daí, eu começo a pensar naquilo que eu vou usar. Então, dependendo do que o paciente tiver, eu vou escolher. Dentro desse arsenal, no hospital público, eu tenho alguma limitação. Eu não tenho muito o que escolher, eu vou ter que escolher aquele fixador de ácido circular e fica por aí. No privado, como o Rodrigo falou, a gente já tem um pouquinho mais de liberdade de escolher algumas coisas, apesar de que Floripa é um pouco diferente. Floripa tem... a Unimed meio que manda no privado aqui, então eu não tenho muita liberdade também no privado. Tá? Mas, basicamente, vai depender do diagnóstico que eu tenho. Se eu tenho uma sequela de trauma em que há um encurtamento muito grande, por exemplo, eu dou preferência para um fixador circular sem ser hexagonal. Se eu tenho Deixa eu mudar um bocadinho a pergunta. Você alguma vez deixa de tratar alguém por causa de falta de instrumental? De jeito nenhum, tá? Porque eu aprendi a fazer fixador externo circular era uma época em que não existia o hexagonal, e o meu professor foi o Bom Giovanni, e ele na época não fazia tanto fixador monolateral, então a gente fazia tudo com o fixador circular de aço. Então, eu tenho uma certa facilidade hoje, né, pelo tempo que eu já faço, de conseguir resolver praticamente todos os problemas com o fixador circular. Mesmo sendo uma deformidade angular multiapical, a gente vai resolvendo tudo nesse tipo de fixador. Claro que se no privado, por exemplo, eu tiver a chance de utilizar numa deformidade mais complexa um hexagonal, isso vai facilitar muito a minha vida. Mas o hexagonal não deixa de ser um circular. É circular, mas é que ele facilita nas deformidades mais complexas. É mais confortável. Bastante. Rodrigo, e você? Quando é que você escolhe um circular, quando é que você escolhe um linear? Só para eu saber como é que eu escolho para poder escolher o tratamento. Bom, faz diferença ou você deixa de tratar alguém? Não, acho que não deixa de tratar ninguém. Acho que a questão maior é a gente definir qual é o objetivo do tratamento, como o Murilo falou. Como é que estão as partes moles, eu tenho que fazer algum procedimento de partes moles, rodar um retalho, e às vezes o circular é inconveniente para isso, então a gente às vezes faz um provisório. Então você define se é provisório ou se é definitivo, você já tem um meio caminho andado. Acho que a partir daí, eu tenho preferência sempre tentar usar fêmur monolateral, né, mesmo em situações mais escassas de recursos, quando eu posso fazer monolateral em fêmur, e a tíbia aceita bem o fixador circular. Depende também do ápice da deformidade, quando ela existe. Né? Por exemplo, tem algumas situações de ápice da deformidade em nível articular ou diferentes assim, de abordar, em que o monolateral ele não é uma boa escolha. Né? O fixador circular é um fixador versátil, que você consegue colocar o teu core, as tuas centros de correção de deformidade em qualquer ponto. Né? Então, acho que algumas situações... O aspecto psicológico do doente te faz mudar de fixador? Olha, eu acho que muita gente pergunta assim, até colegas perguntam assim, como é que você convence o paciente a botar para fazer uma osteotomia de tíbia um circular? Acho que tudo é a maneira como você aborda, como você explica o paciente. Eu falo sempre o seguinte, o circular ele é muito mais agressivo aos olhos, né, do que ao paciente que está usando.
é um fixador estável, é um fixador confortável. Eu tenho vários pacientes que usaram monolateral e usaram circular, e eles podem dar relatos assim que não trocariam o circular por um monolateral hoje em dia. Eu acho que a gente pode dizer que o doente nunca deixa de fazer o que você quer. Exatamente. É a maneira que você fala. Mas é verdade. É um convencimento, é o peixe que você vende, né? E, Prete, como é que você faz para definir montagens? Como é que é? Porque já que eu vou escolher o fixador, eu posso escolher mais de um para tratar? Como você define montagens? É o seguinte, a montagem melhor, a ideal, é aquela que primeiro você tem que entender a fratura, entendeu? Saber se ela é diafisária, articular, traçar uma classificação para ela, entendeu? Ver se ela é de perfil mais de circular ou mesmo o próprio fixador lateral, entendeu? Ver um plano, ver se tanto você, no caso, pensar no plano no caso, fixação, como a forma espacial para essa montagem, entendeu? Amorim, eu vejo umas montagens aí que vai um monte de anel, às vezes pouco anel. O Prete me explicou agora que vai depender da personalidade da fratura e a escolha desse. Mas para que botar aquele monte de anel ou não botar aquele monte de anel todo, aquelas montagens enormes na perna? Tem motivo? Que é o que o Rodrigo disse, que isso que assusta o doente à vista, né? O sucesso do tratamento com a fixação externa depende muito da estabilidade que esse aparelho vai ter. Hoje em dia, nós temos uma tendência maior a usar mais pinos, pelo menos eu, a usar mais pinos, inclusive na tíbia, do que fios. Tá? Tem algumas montagens que a gente faz para fratura de planalto tibial, por exemplo, que a gente usa fio praticamente só próximo ao planalto, mas distal só pino. Então, o que a gente precisa muito para que obtenha sucesso no tratamento tanto de sequela, de trauma, quanto de trauma mesmo, é ter uma boa estabilidade. Então, montar o aparelho... Vamos lá para os nossos truques. Nós prometemos truques. Eu quero saber, pino cônico ou cilíndrico? Pino cônico. Eu uso pino cônico. Sempre. Por quê? Eu acho que a sobrevida dele é muito maior. A experiência que eu tenho, eu já usei pino cilíndrico e atualmente eu uso pino cônico, aquele estilo italiano. A sobrevida dele é muito maior. Eu tenho aparelhos de paciente aí com mais de um ano, com um pino colocado há mais de um ano, que ele está estável. E eu sou meio chato com isso, eu vou bater nessa tecla que eu acho que o sucesso do tratamento depende muito da estabilidade. Então, toda montagem ela tem que prever estabilidade. Vai depender de cada caso, mas ele tem que ser estável. Então, o número de anéis, número de elementos vai sempre em busca da estabilidade. Rodrigo, pino revestido ou não revestido? Acho que depende do tempo de uso do pino revestido, né? Mas é o que o Renato falou. Eu chamo a atenção para alguns pontos truques de estabilidade. Primeiro, se você vai fazer o furo na pele, o furo tem que estar preciso na inserção do pino e pensando onde vai ser a distração e o que ele vai amassar ali, o que ele vai puxar de partes moles. Segundo, o pré-bloqueamento. A inserção de um pino cônico, mesmo sem hidróxido, ele diminui o efeito de precarga radial, diminui lise e melhora a sobrevida e a estabilidade do nosso fixador. Pino compatível com o tamanho do paciente. Não adianta você botar um pino 4,5 em coxa, e eu vejo na polícia lá os militares, é enorme, um cara negão, grandão, com a coxa enorme, você com um pino 4,5 na coxa dele, você tem que usar outro artifício, aumentar o número de pinos, planos, porque aí você começa a tentar usar outra maneira de estabilizar teu aparelho. O pino com hidróxido, pino revestido, acho que tem que ser usado em fixadores que têm longa duração, né? Mas assim, é uma coisa muito restrita no público, por exemplo. Eu não tenho disponível na polícia, por exemplo. E não é tão importante, a não ser que você vá fazer um alongamento, um transporte, né? Senão não dá nem tempo dele ser útil. E fio, Prete, a gente coloca fio tenso, 1,5, tanto faz, tem diferença, a posição de relação entre os fios, isso muda nas suas montagens? Dentro dos princípios da estabilidade da fixação externa, né, nós seguimos o ângulo em torno de 90 graus, sempre que possível, entre esses fios. E fios, de preferência, 1,8 milímetros. Porque o paciente da reconstrução óssea,
é o paciente que ele vem com uma micropatologia de longo tratamento, seja congênita ou seja uma sequela de trauma por um transporte, uma infecção. Então, esse material, ele tem que ser estável, ele tem que ser, no caso, melhor. Então, é muito diferente usar um pino de chance cônico e não cônico, um fio 1.5 e 1.8. Então, manter uma angulação mais de 90 graus, entre fios e pinos, isso é muito, muito bom para se manter a estabilidade. Renato, eu vejo lá nas caixas tem aquele negócio de fio com formato de fio de ponta de diamante, tem fio com formato de ponta de baioneta. Para que serve isso aí? Faz diferença na hora de eu escolher e colocar o fio para não ter problema de soltura, que nem o Rodrigo estava falando? O ponta de baioneta eu utilizo principalmente quando é um osso cortical, um osso mais duro. Ele esquenta menos, ele entra com um pouco mais de facilidade. Aquele ponta em diamante, se a gente tenta entrar com aquilo num osso cortical muito duro, ele acaba queimando o osso. Na parte metafisária, em que o osso já é um osso mais macio na hora de passar o fio, eu não vejo muita diferença entre um e outro. E nas minhas caixas, basicamente, vem o baioneta. Então, eu acabo não utilizando esse ponta de diamante aí, porque o baioneta acaba sendo bom para os dois, porque a metafisária tanto faz ser um como o outro. Então, eu uso basicamente o baioneta. Boa. E o sentido da passagem dos fios, Rodrigo? Eu, de vez em quando, vejo um pessoal passando esse fio paralelo ao solo, o outro vem inclinado, o número distal passa, às vezes, uns fios. Para que usa isso, hein? Essa mudança de direção dos fios. Pois é, professor. Os pinos também, às vezes, né? Uhum. É uma coisa muito importante, quando a gente trabalha estabilidade, né? A gente fala o tempo todo aqui de estabilidade, porque é relevante esse tema, é a gente pensar nos corredores de segurança. Como o Prédio falou, uma boa estabilidade a gente consegue com um plano ortogonal, mas nem sempre isso é possível porque estruturas neurovasculares e miotendíneas, né, que vão atrapalhar a reabilitação e a função do membro, comprometem esse plano. Então, a gente vai ter que mudar esse plano para um ângulo de 20 graus, às vezes 30, 40 graus de amplitude do nosso corredor de segurança. Então, às vezes, o corredor que a gente tem é muito restrito. Então, a gente passa os fios ou passa os pinos pensando no corredor. O pino, principalmente, a gente começa entrando numa área com mais conhecimento, né, do nervo, pensando sempre ali que, do outro lado, a gente vai ter menos controle da saída dele. Isso é um ponto importante. O outro lado é a colocação das olivas, né? A oliva tem que ficar no lado onde eu tenho a necessidade da tensão, como se fosse 3 apoios de uma redução de uma fratura. Então, a direção do fio também tem que obedecer essa questão. Outro ponto que a gente deixou de falar aqui, mas acho que é só para chamar a atenção, é a tensão do fio. Tá? O tensionador do fio é muito importante quando a gente usa fio em montagens. Em anel inteiro, em semi-anel, são tensões diferentes. De 130 kgf para você ter anel inteiro, 60 para você ter um poste ou então uma bandeirinha. Né? Então, só para lembrar disso que é importante. Muito bom. Eu ia perguntar sobre isso e você conseguiu me atropelar. Mas eu vou pegar o filhote de dinossauro, Dr. Renato Amorim. Quero saber dele como é que ele tensiona esse fio no ambulatório depois, porque o Rodrigo já estragou minha pergunta, você fica com uma pior para você. No ambulatório, sem anestesia, tardiamente, como é que você recupera a tensão no fio? Existe uma maneira, que a gente chama da maneira russa de fazer a tensão. Eu não uso só no ambulatório, às vezes quando eu faço alguma revisão de aparelho, no centro cirúrgico também, a gente utiliza esse tipo de tensão. Fica difícil de explicar aqui, mas a gente aperta a porca e o fixa-fio de uma forma em que eu consigo retencionar o fio. É como se eu estivesse puxando. Né? Oi? O tensa-fio, o que tem a ranhura, o parafuso com ranhura, né? Exatamente, aquele fixa-fio com ranhura. Aí eu consigo retencionar puxando no sentido contrário de que está o fio. Aí eu consigo retencionar, e retensiona de fato. Porque a gente faz aquele negócio, a manobra do diapasão, e a gente nota que o som sai de um som mais grave para um som mais agudo. Aí a gente nota que esse fio retencionou. Então, a forma que normalmente eu faço é dessa forma. A não ser que o fio esteja... Eu vou testar o fio e ele está com
normalmente já uma área de infecção, tecido de granulação em volta desse fio, esse fio muito provavelmente ele está solto. Aí eu faço a troca do fio, eu reposiciono, faço em outro local. Agora, se o fio não tem nenhum sinal de que ele está instável, eu faço só o retencionamento. Muito bom. E, Brett, me conta uma coisa, e o uso deles em bandeirinha, ou não, perdão, isso já foi. Eu queria saber sobre, eu já vi torcer aqueles fios, em vez de usar a oliva que o Rodrigo estava citando, tem uns maníacos que torcem fio, vira, faz trapézio, redondo, quadrado. Para que usa isso, hein? Olha, é uma forma, às vezes, de aumentar a tensão para que o fio tenha uma área de contato maior, entendeu? Então, às vezes, essa oliva, ela não é suficiente para dar aqueles 3 pontos que o Rodrigo falou. Então, às vezes, Renato, Lucas Marcelo, eu mesmo tenho o hábito de colocar uma arruela, entendeu? Adjunzente a oliva, para que forme uma área de superfície maior e acaba tendo um resultado, uma força de redução, um caso melhor. Mas eu não tenho hábito de torcer, de fazer as bandarolas, não. Eu uso a oliva só. E a gente tem que ter cuidado, que muitas vezes, dependendo da marca, né, desse aparelho, essas olivas se perdem, né? Se perdem e elas deixam de atuar como que deveriam atuar, entendeu? De uma forma, de um ponto de vasopressão. Então, já que o Amorim falou da maneira russa aí, na madeira russa eram as torções de fio que você aumenta a superfície de pressão no osso, né? De contato com o osso, diminui a pressão, aumentando a superfície para fazer a mesma força, ter menos reabsorção. Bom, já que nós estamos dando um pupurri de pinos e fios, eu queria que o Rodrigo comentasse para a gente, de uma maneira prática e direta, curativo e tensão de curativo, tensão de pele nos fios e pinos, para a gente encerrar essa parte e ir para as deformidades. Vamos lá. A gente já discutiu bastante isso, tem uma aula interessante que a gente fez aí da Zami, no meeting que a gente fez, que o professor Emmett Sharma falou sobre isso, um consenso que tem sobre o tratamento dos pinos. Eles usam 2 tipos de limpeza de pino. Uma limpeza que eles usam eles chamam lá de dermol, que é tipo um adstringente, um sabão neutro, que desengordura a região, ou usam clorexidina-alcoólica, né? Nas 2 séries, eles tiveram um bom resultado, foram os melhores resultados em termos de cuidado de pino. Um ponto muito importante é que o pino ele tem que ser limpo diariamente, mas evitar manipulações demais. E segundo, o fio ou pino eles têm a tendência a ter melhor resultado quando eles têm uma borrachinha, que a gente usa como se fosse a tampa, né, de aquele antigo coletor de sangue de laboratório, aquela tampinha de tijolo. A gente usa muitas vezes para colocar no pino, né? Quando coloca o pino, envolvendo o pino essa borrachinha e faz uma leve pressão da gaze sobre a pele. Então, a estabilidade ali entre esse tampão de borracha, o pino e a pele, ela melhora muito o atrito, melhora muito o conforto que o paciente sente no uso do fixador externo. Então, eu uso com frequência as borrachinhas de pino como auxiliar aí na condução do tratamento. E a tensão da pele? A tensão da pele é o que a gente falou no começo. É muito importante a gente fazer a incisão no ponto onde eu vou ter menos tensão na pele. É claro que um transporte, um alongamento, sempre vai ter aquele momento em que eu vou ter tensão, porque o osso vai migrar sobre aquele ponto, né? Quem faz, então, como eu faço, o meu praxe também faz, com pinos, né, o anel preso ao pino fazendo transporte, vai ter o pino rasgando ali a pele, cortando a pele no seu trajeto. Mas, por exemplo, eu vou corrigir uma deformidade aguda, por exemplo, ou até mesmo gradual, eu tento ali tensionar as partes moles no sentido em que o pino vai demorar mais a ter tensão e com isso eu vou ter menos resultado negativo daquelas partes moles. Então, é uma maneira da gente tentar... Se você, por acaso, botou o pino e foi fazer o furo, depois botou a broca e teve que chegar um pouquinho mais para lá, o teu furo da broca, abre a pele, alivia a tensão, depois se sutura por cima, mas alivia a tensão na pele ali. Acho que o Amorim quer falar. Quer completar alguma coisa? O cuidado que eu tenho também em relação a isso que tu citou da tensão na pele
No ambulatório, o paciente que chega se queixando muito de dor, principalmente dor em queimação em determinado fio ou pino, se eu noto que há uma tensão muito grande, eu faço uma anestesia local, pego um bisturizinho lâmina 11, já que isso é para dicas, né? Uma lâminazinha 11 e corto a pele naquele ponto para tirar a tensão. Isso alivia muito a dor. O paciente vai para casa bem aliviado. Então, essa é uma dica boa. No ambulatório dá para fazer isso. Então, como resumo, nunca deixar sob tensão. Tensão é igual a edema e infecção. Se puder fazer uma compressãozinha para não ter o edema. Você estava com dificuldade de lembrar o que era? Os dinossauros usavam tampa de benzetacil para poder prender a gase. Só que precisa tomar cuidado, porque às vezes fica fazendo pressão demais, e eu já cheguei a ver necrose em volta disso. Quer dizer, cuidados permanentes curativos, sem edema, sem tensão e sem frouxidão. Marcelo. Para correção de deformidade, Prete, ainda bem que você está aí. Me diga uma coisa. Qual é o truque que você vai me ensinar para fazer correção de deformidade nas fraturas articulares e periarticulares? Bom, é o seguinte, é fundamental um planejamento cirúrgico, entendeu? Como principalmente uma panorâmica, entendeu? E você vê a deformidade, né, dessa fratura, se no plano frontal, no plano sagital ou no plano oblíquo, para você então programar a estabilidade, a sua montagem com fios e pinos, né? Se uma fratura articular ou periarticular, eu vou usar muito mais fios, como se fosse uma grelha, entendeu? Né? Porque às vezes são fragmentos pequenos e você não tem como e não deve colocar pinos nesses fragmentos pequenos, entendeu? E depois que você monta o anel proximal, mantendo o maior número de fios ortogonais, né? Talvez um outro pino já na região casometafisária. Depois que você criou esse anel estável com outro anel, né, diafisário, é que você vai ver o plano que está essa fratura, essa deformidade e corrigir. Entendeu? E essa correção, Marcelo, acrescentando aqui, essa correção a gente não pode esquecer da ligamento-taxia, entendeu? As fraturas articulares, elas exigem, elas requerem, né, para os residentes aí, né, essa palavra ligamento-taxia, que é a redução, né, desses fragmentos de uma forma de tração. Oi? Como é que faz? Olha, vamos lá. É muito comum o que é o desafio para nós, essas fraturas articulares, o platô tibial, entendeu? E mesmo caso pilão. Tanto platô como pilão, eu tenho o hábito, então, de fazer uma tração transesquelética no calcânio. Eu passo um fio no calcânio, coloco um semianel e coloco um peso, tá certo? E aí, então, eu vou fazendo alguma manipulação, olhando na escopia, até que esses fragmentos obtenham, tanto no plano ante, no caso AP, como no caso perfil, uma redução o mais próximo do anatômico, entendeu? Ô, Amorim, e para as falhas de comprimento e falha de segmentar, o tal que os portugueses chamavam de alongamento interno, como é que você usa algum truque de montagem que é importante, na sua opinião, para a correção de comprimento e falha segmentar? Eu, atualmente, na tíbia, por exemplo, o que eu tenho feito, se eu vou fazer um transporte na tíbia, o osso a ser transportado, eu atualmente não tenho mais quase colocado fio nesse osso a ser transportado. Porque só pino eu pego uma área em que tem mais segurança, que não dá tanto aquela... Eu não pego musculatura, não pego nada, então não dá tanta dor na hora que esse fragmento está sendo transportado. Tá? Então, um truque que eu tenho feito atualmente é esse, o fragmento a ser transportado, só pino. E a corticotomia, como é que você faz? Oi? Como você faz a corticotomia? Eu tenho feito de uma forma dupla. Eu faço com metade com serra de Gigli, dá um pouco mais da metade, dá 2/3 com serra de Gigli e
termino a minha osteotomia com um osteótomo. Então, é um jeito de acabar com a discussão de como fazer, né? Faz os dois jeitos de uma vez só. Para acabar com essa discussão. Tem gente que faz a italiana, né, que é só... Eu faço dos dois jeitos. Porque eu acho que o finalzinho com a serra de Gigli, a gente acaba cortando o periósteo proximal. A gente acaba... A serra de Gigli, porque a gente não consegue dar um posicionamento para ela que não vá cortar o periósteo. Então, eu termino com o osteótomo. Deu para entender a sua posição ideológica. Mezzo italiana, mezzo soviética. Rodrigo. Como eu faço a osteotomia? Eu faço com Gigli e faço em fêmur na tíbia, e pé também faço com Gigli, e faço no fêmur, faço a técnica de Bastiani, que é a técnica de múltiplas perfurações, e osteótomo, é o que eu faço. Não vamos conseguir ninguém fazendo igual. Vai lá, e Prete, faz como? Eu sou fã da múltiplas perfurações, né, com broca, como o Rodrigo falou. A minha curva de aprendizado é melhor nisso, entendeu? Raramente digo. Então, só para terminar, eu prefiro fazer a moda russa antiga, com osteótomo só e formão. Quer dizer, é uma beleza, nós não evoluímos nada em termos de corticotomia. E, Rodrigo, correção de deformidade de eixo. O que você tem de truque para me ensinar? Bom, acho que deformidade, primeiro, o que o Prete falou, uma boa radiografia panorâmica, bem posicionado, o paciente com o filme todo visível da cabeça fina até o pé, com as patelas voltadas para frente, a avaliação precisa do core em todos os seus pontos, né? Em todos os segmentos, no global também, o diagnóstico bom, bem feito, e avaliar também, clinicamente, você pode avaliar radiologicamente o perfil também rotacional, se existe alguma deformidade rotacional. Eu, habitualmente, uso ou tomografia ou só o exame físico para determinar esse perfil rotacional, né? Usando os critérios de Starrelli, ângulo coxa-pé, a avaliação de pesada e a avaliação do ângulo de rotação femoral. E aí, a partir disso, você tem um exame físico, desse radiológico, você traça a tua estratégia e determina quantos coras você vai ter, quantos centros de rotação na angulação você vai ter, ou seja, quanto ápice da deformidade você vai ter, e aí, a partir disso, vai vir a tua montagem, né, que deve obedecer a esses pontos exatos de correção das deformidades. Então, quer dizer que, mesmo com esse mundo de tecnologia, continua sendo a clínica e radiografia. Continua. É uma boa mensagem. É uma boa mensagem. A única acréscimo tecnológico, eu lembro que eu tinha lápis 8D para ir para o ambulatório, para o professor Irossi, a gente desenhava na radiografia, hoje a gente fotografa, coloca aí num Boninja, um outro software desse planejamento, e a coisa fica mais bonitinha, né? Então, mas assim, a ideologia é o mesmo. O cerne é o mesmo. Renato Amorim, sua mensagem final, por favor. O que você tem para me deixar na memória sobre o Alon, sobre truques e mumunhas? 30 segundos. Olha, eu acho que primeiro a gente deve fazer aquilo que sabe fazer. Se eu sei fazer monolateral, faça monolateral. Se eu sei fazer o circular, faça o circular. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe fazer bem feito. E principal coisa disso tudo é estabilidade. E fazer com amor. Tá? É uma coisa que é a coisa que eu mais amo fazer dentro da profissão, é essa especialidade. Tá? Eu amo a reconstrução. Eu faço basicamente só isso e a gente tem que ter esses cuidados. Estabilidade, fazer o que sabe fazer e fazer com amor. Muito obrigado. Dr. Marcos Prete, e o senhor? 30 segundos para me deixar a mensagem do que eu tenho que levar de truques e mumunhas. Bom, a fixação externa, ela tem que ser seguida em todos os seus fundamentos e princípios. Nos casos princípios, a fixação externa, como foi falado aqui, os truques, também tem, entendeu? A fixação externa, ela é muito resolutiva na ortopedia, né? A reconstrução óssea, ela está presente em tudo, entendeu? E ela requer uma curva de aprendizado, então a gente tem que respeitar isso cada vez mais e realmente também, como o Renato falou, eu acho que o amor, o carinho, a dedicação, isso tudo contribui para que o paciente tenha um bom tratamento. Muito obrigado.
E o Rodrigo Mota Pacheco, antigo Rodrigão, agora na versão mais econômica. Qual é a mensagem que você tem para me deixar final sobre truques e mumunhas? O primeiro truque e dica seria, primeiro, fazer o feijão com arroz bem feito, é o que o Renato falou. Segundo, que não importa, na verdade, o material que você tem disponível. É claro que isso faz alguma diferença, pode fazer, mas você consegue tratar o seu paciente dignamente com o material disponível. É você pensar nos princípios. A terceira dica é faça bem feito. Muita gente estuda aí o curso a homem, estuda um monte de coisa, a broca que usa, a fresa que usa e bota pino no motor. E quarta dica, bom senso. Muito obrigado. Em nome do Comitê de Alongamento e Reconstrução Óssea, queremos agradecer esse prazeroso e honroso convite para participar dessas tão necessárias doses de atualização. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá!